cumprimentar todos os brasilienses, todos os brasileiros, porque ontem foi a alegria do nosso aniversário em Brasília, 56 anos de idade, eu tenho 56 anos também, e hoje é a alegria de nosso Brasil, 516 anos de descobrimento. Então, é com muita satisfação que estou aqui registrando essas duas épocas. Brasília, nobre senador Wellington, ela não é composta só do plano piloto, do Lago Sul, do Lago Norte, do Cruzeiro e essas cidades mais próximas aqui do centro. Ela é composta por um conjunto de cidades que tem uma vida própria, que tem uma dinâmica própria, que faz o nosso povo essa conjunção de união de pessoas que nos procuraram de sul a norte, de leste a oeste, né? Uma verdadeira integração nacional. Eu morei muitos anos da minha vida na cidade chamada Taguatinga, uma cidade que tem uma vocação totalmente empresarial, industrial, né, que é um orgulho para nós, né? Taguatinga, por ser uma referência na região oeste de Brasília, onde por Taguatinga passa, né, o caminho para ir para Ceilândia, que é a nossa maior cidade do Distrito Federal, composta por bairros importantes, tipo o Setorol, o Setor P-Sul, o Setor P-Norte, o Sol Nascente, a nossa mais nova cidade, o Pôr do Sol, que completou essa semana 14 anos, né? E também temos a referência do Recanto das Emas, do Riacho Fundo, do Guará, de Águas Claras, lá do Gama. Tem até um ditado popular aqui em Brasília, novo senador Wellington Fagundes, que diz: quem ama, mora no Gama. O Gama é nossa cidade que se destaca principalmente por um time que tem uma torcida apaixonada, que é o Gamão do Povão, que todos nós gostamos de ver jogar. Hoje, inclusive, tem um jogo, hoje não, amanhã, do Gama e Lusiânia, onde esperamos que o Gama se classifique aí para a reta final do Campeonato do Distrito Federal. Temos também no lado leste, nossa querida Planaltina, uma cidade de 156 anos de idade, onde iniciou-se tudo, né? Temos Braslândia, aqui próximo, também uma cidade bem antiga. Em Braslândia destaca-se uma importante situação, que é exatamente onde há o encontro da Mãe Nossa Senhora de Fátima com o Menino Jesus de Praga, um evento super importante para nós católicos, para nós cristãos, que ocorre cada vez ao ano, né? Temos, que é uma cidade também antiga, Braslândia, que é onde nós lutamos aqui muito, inclusive, pela duplicação da BR-080 de acesso a Braslândia, que é a única saída de Brasília hoje que ainda não é duplicada, e que causa uma série de perdas de vidas, série de pessoas de Braslândia ou de Padre Bernardo que têm acidentes. Então, estamos aqui lutando muito para que isso ocorra. Temos também as novas cidades, como São Sebastião, Paranoá e os nossos condomínios, a Zoobotânica, o Jardim Botânico, e a grande preocupação dos brasilienses, que é com relação à regularização fundiária, com relação ao seu título de propriedade, que Itapuã, Paranoá, São Sebastião, Sol Nascente e outros tanto reivindica. E nossa querida Santa Maria, que abençoa todos nós lá no balão, com a imagem da nossa santa querida, Nossa Senhora. Eu quero cumprimentar todos os cristãos, católicos, evangélicos e de outras religiões e dizer que a nossa parte aqui é exatamente essa tranquilidade, essa serenidade de estar conversando, discutindo os problemas do nosso país. O nosso país temos que cada vez mais valorizar, ter autoestima, valorizar aquilo de bom que nós temos em nosso país. Vossa Excelência do Mato Grosso, e Vossa Excelência citava aqui pontos turísticos fundamentais. Olha lá a Barra do Garça, com o encontro do rio de águas cristalinas, que é o Rio Garça, com o Rio Araguaia, formando uma das coisas mais bonitas que existe nesse país, que vale a pena ser vista. Olha Aragarças do lado de cá, Mineiros ali, Quirinópolis ali na divisa de Goiás. Do outro lado, nós temos a sua bela Rondonópolis, com a sua bela produção de soja. Sinop, que é uma cidade que orgulha todo mundo por ser uma cidade bem planejada, da produção da agroindústria brasileira, demonstrando a pujança do Mato Grosso para essa função. Eu lembro-me, quando eu ainda era aluno de engenharia elétrica aqui na UNB, lá no ano de 1980, numa operação chamada Operação Mauá, onde eu fui para o Mato Grosso conhecer importantes situações do Mato Grosso,
a rodovia Cuiabá-Cáceres, que estava sendo naquela época asfaltada pelo Nono Beck, aonde eu fiquei hospedado e pude ir lá conhecer a entrada do Pantanal Mato Grossense e a importância daquela obra que o Exército Brasileiro fazia para o Mato Grosso. Pude conhecer uma das rodoviárias mais modernas que o Brasil teve naquela época e que até hoje ela é moderna, que é exatamente a rodoviária de Cuiabá, que é uma belíssima obra, tá certo, que estava sendo inaugurada naquela oportunidade. Pude saborear um peixe maravilhoso do flutuante do rio Cuiabá, demonstrando que a arte culinária do Mato Grosso é orgulho para nós e ponto de atrativo de turistas mundiais que poderia vir saborear as nossas delícias, curtir as nossas belezas e valorizar o nosso país. Lembro-me daí da Chapada dos Guimarães, aquele lindo véu de noiva, aquela exuberância natural que o nosso país tem que ter orgulho. Lembro do Chopão, nos recebendo todo mundo com alegria, com satisfação, para depois de um dia de trabalho, um dia de luta, as pessoas poderem sentarem e ter um bom bate-papo, poder curtir um pouco a vida, porque a vida também não é feita só de trabalho, as pessoas também precisam viver com dignidade. Então, fui no INPA, lembro do trabalho importante que o INPA tem com relação às pesquisas aeroespacial, que é um ponto de orgulho que tem lá no Mato Grosso, e vou realizar uma reunião do Parlatino em vosso estado. Já aprovei isso do Parlamento Latino-Americano, na última reunião que tive, exatamente porque o vosso estado, o Mato Grosso, é o centro geodésico das Américas, é um ponto de altíssima solimetria, de aproveitamento dos potenciais e das energias alternativas, demonstrando que o nosso país tem viabilidade, tem jeito, e que o nosso povo precisa ter calma, precisa ter paciência. Eu, nobre senador Wellington Fagundes, convivi em 3 partidos, porque uma passagem foi tão efêmera que eu não falo que eu convivi, foi uma questão de coisa. O PMDB, que é o partido que eu estou hoje, que é o partido do Movimento Democrático Brasileiro, tem a sua história confundida com a história democrática desse país. Quando lá na época da ditadura militar, lá na época quem defendia os direitos sociais, aonde todas as pessoas que estão hoje, a maioria nos partidos de esquerda se abrigava, era exatamente no velho MDB, no Partido do Movimento Democrático Brasileiro, do qual tenho orgulho de estar, porque o MDB resgata a minha história, uma história de luta, uma história de resistência. Eu tenho 56 anos de idade, aos 7 anos de idade eu já fazia política, participando das discussões com meu pai, com a minha família e todas as questões. Então, a política não é questão de ocasião, a política é questão de responsabilidade. E nós estamos aqui como homens públicos para julgar, para analisar, para encaminhar com responsabilidade, com bom senso, com respeito às instituições. Igual Vossa Excelência acabou de colocar, graças a Deus, no Brasil, as nossas instituições estão funcionando, contentando uns e descontentando outros, mas isso é a vida, paciência, estão funcionando e funcionando a contento. Porque aqueles que apostavam que no dia da votação do impeachment teríamos uma tragédia, teríamos cadáveres, teríamos morte, teríamos confronto, teríamos briga, quebrar a cara, porque o Brasil deu uma lição de cidadania, aonde concordando ou não uns e outros, tivemos uma votação, tivemos um resultado e o povo pôde se manifestar tanto os prós quanto os contras, da sua forma que se acharam melhor, sem confronto, sem briga e sem confusão. E é isso exatamente que nós queremos para o nosso país. Graças ao movimento democrático brasileiro, foi possível originar um partido em 79, do qual tive o orgulho de construir como o meu primeiro partido que eu filiei, que é exatamente o Partido dos Trabalhadores, que fez a história desse país em defender praticamente as coisas sociais, as questões essenciais durante longos anos da vida. Passei por lá 30 anos da minha vida, com muita satisfação, saí do PT, do Partido dos Trabalhadores, depois de lutar por muitas conquistas,
pelos movimentos sindicais, onde fui diretor da CUT por 5 mandatos. Do PT, eu fui de presidente de núcleo, a presidente de partido, a tesoureiro, secretário de organização. Fui tudo no partido tive o prazer de participar de várias das conquistas nacionais que não podem ser esquecidas. Então, as pessoas, por causa de circunstâncias e por causa de alguns equívocos, não podem ficar policiando e nem rotulando as pessoas pelo que foi ou deixou de ser. Eu não sou daqueles que rasgam a minha história, não me envergonho da minha história, porque a minha história é de luta, em prol dos trabalhadores, em prol dos menos favorecidos, em prol dos servidores públicos, em prol da decência e em prol de termos o país bem administrado e bem governado. Então não tenho problema nenhum e não me submeto à pressão barata de oportunistas que querem tirar proveito das situações aqui. Nós somos responsáveis, igual o senador Perrella dizia nesses dias aí como presidente aqui. Somos homens maduros, todos temos consciência do que estamos fazendo e não vamos nos subjugar à pressão de A porque quer aquilo ou de B porque quer aquilo outro. Nossa posição será embasada na realidade, na verdade das situações que estão acontecendo e nos fatos, e não porque ouviu dizer ou deixou de ouvir dizer, tá certo? Então, eu quero registrar, porque há alguns que tentam ou tentaram me intrigar com o meu partido, do qual tem história, a história minha desde a origem, é de respeito aos primórdios democráticos, que o meu partido, que por final espero terminar meus dias nele, que é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, fez parte dessa história, porque se foi criado o PT, se deve muito exatamente ao PMDB. Se deve muito ao movimento democrático brasileiro que abrigou as pessoas que estavam na luta e que estavam nas trincheiras ao lado das questões sociais desse país. Então, eu não tenho dúvida que eu já era PMDB antes de estar afiliado ao PMDB. E com relação à minha passagem breve também de 2 anos e meio ao PSD, Partido Social Democrático, um partido que veio para unificar uma série de ações, uma série de agentes políticos brasileiros que precisava naquele momento de ter um ponto onde pudesse discutir política. E me pegou numa situação onde realmente era oportuno para mim e para o Brasil que eu fosse colaborar com o PSD. Fui muito bem acolhido, nosso presidente Kassab é uma pessoa de muito bom respeito, me tratou sempre muito bem. Nosso presidente de Brasília, aqui, que é o Rosto, também tive um convívio muito bacana, muito adequado com ele. Tive que sair do PSD por uma série de questões regionais, série de questões nacionais, que me levaram ao meu partido, que eu sempre admirei e que eu sempre tive desejo de estar, que é o PMDB. E tenho orgulho de estar com o PMDB. E quero aqui, mais uma vez, nesse púlpito, nobre presidente, senador Wellington Fagundes, deixar claro que aqueles colegas aqui que colocam que é golpe, que é oportunismo, o nosso presidente Michel Temer está fazendo reuniões, se organizando para, se numa aventura de assumir o governo a partir agora da primeira quinzena de maio, isso não é golpe, isso é organizar uma situação para que possamos assumir o governo caso isso venha a ocorrer. Eu já deixei claro, e acho, falei ali hoje, Vossa Excelência falou aqui, que a questão da admissibilidade do processo e, consequentemente, a questão do nosso presidente Temer, do Partido Nosso Nacional, assumir por 180 dias é uma questão, praticamente, na minha visão, de normalidade da circunstância. A presidente Dilma tem muita razão e está procurando sua defesa, procurando colocar, esclarecer para o país que não houve isso, aquilo, outro. Teve um comportamento hoje bastante digno e exemplar na ONU, onde não colocou nenhum tipo de coisa que falaria que ela iria colocar. Então, nobre presidente Wellington Fagundes, eu quero dizer para você que se o PMDB está assumindo, a partir da primeira quinzena de maio agora o governo, tem que assumir com tranquilidade. E para isso precisa ter equipe, precisa organizar. Não pode assumir um governo sem ter preparo nenhum para poder assumi-lo. Então, não vejo nenhum problema nessa questão, não vejo nenhum golpe nessa questão, igual Vossa Excelência aqui acabou de citar. O processo de impeachment, ele existe, ele é constitucional, ele não se trata de golpe, trata de uma situação que chegamos, lamentavelmente, e que agora, se a Câmara dos Deputados, eu volto a falar, a instituição Câmara dos Deputados, através de uma maioria absoluta, aprovou esse processo, eu, sinceramente, quero antecipar.
na comissão de admissibilidade, serei pela admissão do processo. Tá certo? Igual Vossa Excelência registrou aqui, o que não quer dizer que estamos fazendo pré-julgamento de nada, porque a análise será feita durante os 180 dias de todo o processo e teremos com tranquilidade a nossa posição tomada de juiz no momento certo, aonde seremos o juiz para julgar a questão. Agora, a questão da admissibilidade é questão de reconhecer que, se certo ou não, tem uma instituição chamada Câmara dos Deputados que aprovou, e cabe a nós, a outra instituição, que é o Senado, acolher, analisar e definir. Aí sim, na definição, nós vamos ter um juízo de valor. E eu, sinceramente, colaboro também com o que Vossa Excelência disse, que vários outros colegas disseram aqui, não cabe a um juiz. Eu chamo a atenção de Vossas Excelências, senadores e também de todos os cidadãos que nos ouvem e cidadãs. Não cabe a nenhum juiz proferir a sua sentença antes do julgamento. Toda sentença, para que eu conheço desde menino, tem um julgamento e o juiz coloca a sua posição no momento do julgamento, se sim ou não, se sim ou assado, no momento do julgamento. É óbvio que nós temos críticas a uma série de questões, como tem elogios a outras questões, igual Vossa Excelência acabou de relatar aqui, com relação à universidade lá de Rondonópolis. Então, temos críticas a algumas, elogios a outras. Isso não quer dizer que ninguém está do lado A ou do lado B. Eu já deixei claro e faço questão novamente aqui desse púlpito de ler a minha nota, que é a única palavra que eu tenho, à imprensa nacional sobre esta questão do impeachment. Quero deixar claro que não precisam ter dúvida dos meus compromissos em prol dos servidores públicos, em prol dos menos favorecidos, dos trabalhadores, com a geração de emprego, da retomada do crescimento, da apuração e definição de pena a todos envolvidos em corrupção, o meu apoio ao setor produtivo e ao micro e pequeno empresário, aos estudantes, à segurança pública, à saúde de qualidade para todos, ou seja, o SUS, do meu apoio à educação, ao meio ambiente, com energia limpa e renovável ao alcance de todos, e também meu apoio aos profissionais liberais, que têm que abrir seus consultórios, seus escritórios, muitas vezes pagar impostos altíssimos, passa dificuldade para poder atender nosso povo. Então, já deixei claro os meus compromissos. Os meus compromissos visam defender esses setores que me colocaram aqui, que é o objetivo de eu estar aqui. Não tomarei, nobre senador Wellington Fagundes, nenhuma posição assodada ou individual. Posicionar-me-ei de uma forma clara que atenda o nosso povo, contemple o posicionamento político do meu partido, o PMDB. Eu tenho um partido que é o PMDB, a qual nós, senadores da República, vamos nos reunir, vamos discutir, vamos avaliar todo o processo e vamos ter a nossa posição. Nós vamos estar na presidência da República nos próximos 180 dias. Cabe a nós do PMDB, garantir que tenhamos um governo da pacificação, que temos um governo da tranquilidade democrática, que temos um governo que controle qualquer tipo de especulação inflacionária, que tenha condições de fazer com que haja a retomada do crescimento, permanecendo depois dos 180 dias ou voltando depois dos 180 dias a nossa atual presidente da República. Então, não cabe a nós aqui nenhum tipo de ação de violência. Eu até tenho reclamado muito aqueles que ficam até fazendo coisas que eu não coloquei, falando que eu estou comparando coisa de cristianismo. Não é isso, eu estou falando o seguinte: aqueles que condenaram indevidamente lá quando Cristo foi crucificado, a maioria se arrependeu. Estou comparando nada com nada, só estou colocando que foi um evento da história que todos conhecem. Tá certo? Então, não cabe cristianização, não cabe crucificação. Cabe, sim, apuração dos fatos. Cabe, sim, buscar consertar aquilo que está errado. Cabe, sim, substituir aquilo que tem que ser substituído, se necessitar ser substituído. Por isso que o nosso partido, que é democrático, que não tem um centralismo democrático, que dá liberdade de ação e de fala para cada um, nós teremos a nossa liberdade, mas com certeza estaremos juntos numa posição partidária. Então, não é
fazendo pré-julgamento, que nós vamos resolver isso ou aquilo. Seria muito fácil, né, nobre Wellington Fagundes, falarmos aqui, não, vamos votar sim, para atender uma grande massa que hoje está querendo que vote sim. Não, vamos votar não, para atender outros que não querem que vote não. Não podemos fazer assim, nós temos que ter responsabilidade. Nós somos julgadores do processo e temos que ter nossa posição na hora adequada. Vossa Excelência colocava que sou vice-líder do governo. Claro que nós somos vice-líder do governo. Um governo composto pela presidente Dilma e pelo presidente Michel Temer, que é do meu partido, do PMDB. E como o PMDB faz parte do governo, fazia parte do governo, e eu tinha que ser vice-líder do governo para defender exatamente as realizações do nosso partido, do nosso governo, que está acontecendo. Tá certo? Não tenho vergonha nenhuma sobre isso e sempre estivemos lá reivindicando e trazendo, procurando fazer com que as coisas certas e corretas desse país ocorressem no mais curto período de tempo possível. Não é isso, Excelência? Então, a minha nota ela é pública, é clara e é esclarecedora. Nem vou precisar ler aqui as demais, porque ela é de conhecimento de todos. Eu vinha falar aqui hoje, acabei falando outros assuntos por causa da situação conjuntural que a gente vive, sobre essa questão da limitação realmente da banda larga. Isso é um absurdo. Não existe essa situação. Isso é inconcebível. Num país continental igual ao nosso, onde nós temos uma altíssima taxa de cobrança das questões de telecomunicação, uma das mais altas que nós vivemos, inclusive fruto do processo de privatização não tão assim transparente, não tão claro quando foi lá no passado, né? Tem um livro chamado A Privatizaria Tucana, que todo mundo pode ter conhecimento dessa questão. Não quero entrar em detalhe aqui sobre essa questão, não me interessa entrar em detalhe, mas todos que querem ter, só lerem o livro. Então, eu quero dizer o seguinte, nobre senador Wellington Fagundes, é inadmissível que a gente venha saciar o direito do nosso povo, que já tem tão poucos direitos, de ter a tranquilidade de fazer o uso da internet. Nós estamos defendendo aqui, eu falei da nossa bancada, nós aprovamos emenda significativa para que pudesse universalizar a internet em alguns pontos do Distrito Federal, que esperamos que seja executada, exatamente para basear que todo o nosso povo possa melhor comunicar. Agora vem a Anatel, com atitude intempestiva, não discutida, eu tenho certeza, no governo, de forma como deveria ser discutida, por interesses que eu não sei quais são, por isso que depois da audiência pública que nós vamos fazer, a gente vai decidir se vamos ou não vamos pedir uma CPI para apurar essa questão e outras questões, com esse tipo de atitude que só vem a prejudicar o nosso povo brasileiro. É isso que nós não podemos aceitar. E era sobre esse tema que eu ia falar aqui, e vou rapidamente, é só 3 laudinhas, colocar aqui para o nosso povo. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as tecnologias da comunicação são tão dinâmicas e rápidas em suas transformações que é muito difícil mesmo criar um modelo institucional que consiga prevalecer por muito tempo. Um exemplo disso é o que estamos vendo acontecer no debate sobre a telefonia fixa e a internet. Há algumas semanas, quando foi anunciado que as empresas concessionárias de serviços de telecomunicações poderiam adotar a prática de algumas empresas de telefonia móvel ao limitar a internet fixa para seus assinantes, iniciou-se uma polêmica entre os que estão se sentindo prejudicados como consumidores e a Agência Nacional de Telecomunicações e as empresas de telefonia. Concordo que não podemos prever, tintim por tintim, o que vai acontecer nessa área em alguns anos, mas podemos tentar estabelecer alguns princípios gerais que orientem as políticas e as práticas. Os movimentos sociais, nobre senador Wellington Fagundes, defendem, no debate do Marco Civil da Internet, a neutralidade da rede, os direitos de acesso dos cidadãos e também o acesso à internet como um direito básico de todas as pessoas. Esses movimentos precisam ser ouvidos nesse debate de agora, pois poderão nos ajudar a pensar em princípios e direitos. As empresas, por outro lado, defendem interesses comerciais. Se o modelo que o país adota acaba produzindo prejuízo às empresas, é claro que isso não se sustenta. Se gera prejuízo, acaba também prejudicando os consumidores, pois vão receber serviços sem qualidade decrescente e sem a atualização tecnológica necessária. Temos que também analisar essa situação.
mas não é penalizando aqueles que precisam da internet que nós vamos fazer isso. Nós temos que melhorar para todos, né? Nos últimos anos, outros interessados apareceram. Há alguns anos não havia ainda a Netflix e serviços de vídeo semelhantes. Não existia o WhatsApp e outros mecanismos que se baseiam inteiramente na internet. E essas empresas e novas soluções de tecnologia usam a base da telefonia, das empresas de telefonia fixa e móvel, sem contribuir com a receita delas. Então, há de se fazer uma discussão nisso? Há de se fazer uma discussão nisso, porque todos precisam sobreviver, mas não é penalizando o nosso povo que nós vamos chegar a uma solução sobre esses fatos que são reais, tá certo? Por causa disso, a Anatel quer acabar com a internet ilimitada. Tomou o partido de um lado, sem ouvir os outros. Será que é a decisão mais acertada? Essa pergunta que a gente faz. Será que é a decisão mais acertada? Será que é essa a decisão que deveria ser tomada? Será que só defender os interesses comerciais é o melhor caminho? Não haverá meio de convergir os interesses de vários grupos, e principalmente da população brasileira que utiliza esse serviço? Então, nós temos que debater isso. Exatamente por isso é que precisamos debater melhor essa questão, precisamos trazer para o Congresso Nacional esse debate. Um passo importante pode ser exatamente a audiência pública, que já falei ali, Vossa Excelência já citou, que a audiência pública conjunta, que a nossa Comissão de Ciência, Tecnologia, Telecomunicação e Informação, do qual sou vice-presidente, fará realizar com a Comissão de Infraestrutura, que é outra comissão do qual fazemos parte juntos, e a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, e Fiscalização e Controle. E espero, inclusive, falar com o senador Paulo Paim para chamarmos a Comissão de Direitos Humanos também para participar, porque é inadmissível, isso inclusive violenta os direitos daqueles que já têm contrato, que já fizeram a situação e que vêm de uma hora para outra fazer esse tipo de situação. Por iniciativa do senador Lazier Martins, vamos trazer para cá esse debate, com certeza, tanto a minha iniciativa, do Lazier, do senhor e de vários outros senadores das nossas comissões, vamos trazer para o Congresso esse debate. E se daqui não sair solução, vamos abrir a CPI. Quero fazer uma CPI mais ampla, quero analisar essa situação da banda larga, essa questão da internet móvel, da internet em geral, porque a pessoa sai da cidade, nobre senador Wellington Fagundes, anda 10 quilômetros, já não tem mais sinal. Eu vou ali aonde moro, na cidade onde eu moro, não tem sinal, não tem sombreamento, tem sombreamento em todo lugar dos nossos sinais aqui de telefonia. Então, nós precisamos saber o que está acontecendo nessa caixa preta. E se precisar fazer uma CPI para apurar tintim por tintim, vamos fazer. Serei um dos primeiros que estarei puxando isso aqui, caso a gente não seja contemplado nessa audiência pública, igual Vossa Excelência colocou, que vamos estar convidando o ministro das Telecomunicações, que é uma pessoa de bem, uma pessoa honrada, que é o parlamentar, deputado federal André Figueiredo, uma pessoa que tem sensibilidade, que vamos estar convidando o diretor-geral da Anatel, que vamos estar convidando o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia, que vamos estar convidando os setores de defesa do consumidor, exatamente para sentarmos, debatermos esse assunto que é importante e fundamental para todos nós, que a gente vai precisar debruçar, e se daqui não sair uma solução, vamos abrir uma CPI, vamos apurar, doa quem doer, vamos apurar o que está acontecendo, para que de repente venha esse tipo de situação para prejudicar um lado em benefício dos outros. Eu leio aqui, a posição de uma pessoa que é o líder do meu partido, que foi ministro das telecomunicações, então que sabe 100% dizer o que está falando. O nosso senador Eunício Oliveira, que falou aqui há 3 dias atrás, é contra limitar o tráfego de dados na internet. O Eunício diz o seguinte: a decisão da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, de permitir a restrição de transmissão de dados na internet quando for atingido o limite de pacote de usuário, foi criticada pelo nosso senador Eunício. A Anatel deu um prazo de 90 dias para que as operadoras de telefonia que oferecem internet fixa possam reduzir a velocidade de dados, ou mesmo cortar o acesso quando for atingido o limite de tráfego contratado, como ocorre com a internet móvel. O Senado tem a obrigação de discutir essa decisão e revertê-la, como diz aqui o nosso líder, senador Eunício Oliveira. E nós vamos estar fazendo esse papel nosso nessa audiência pública que vamos estar realizando.
Então, nobre senador Wellington Fagundes, ainda o nosso senador Eunice disse que quando foi ministro das Comunicações entre 2004 e 2005, teve como bandeira a popularização da internet sem fio. Segundo o senador, em 2014, 57% dos domicílios brasileiros já tinham acesso à internet. Nos últimos anos, o crescimento da internet sem fio em tablets, celulares e TVs foi de cerca de 137%. Então, não dá para a gente permitir esse tipo de equívoco de querer de uma hora para outra ficar limitando. Então, nós precisamos fazer o debate correto, no lugar certo, que é exatamente essa casa, e procurar ter leis que regulamentem esse tipo de situação. É isso que eu gostaria que o nosso povo, que é importante para a gente, que é fundamental para nós, estivesse preocupado, porque não tem salvador da pátria, nobre senador Wellington Fagundes, não tem salvador da pátria. Se o meu partido, por circunstância que todos nós vamos analisar aqui, tivermos que terminar esse governo até 2018, você não tenha dúvida que vamos ter tantas dificuldades como tem-se hoje. Esperamos poder superar as dificuldades no diálogo, na compreensão, no trabalho com todos os parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, com a nossa população brasileira, mas baseado na tranquilidade da discussão, na tranquilidade da análise de processos, e não no assodamento de querer fazer isso ou aquilo só porque meia dúzia quer ou deixa de querer, ou porque milhões queiram ou deixa de querer. Não é assim. Nós temos que ter a tranquilidade de garantir que as instituições funcionem e funcionem de forma correta e adequada. Então, não é utilizando de métodos de imprensa marrom, pegando conversas informais e falando que foi entrevista para poder dificultar ou para fazer confusão das posições nossas e nossos partidos, que alguém vai obter êxito. Não vai obter êxito com esse tipo de posição. Só vai obter confusão, tá certo? Eu tenho um partido que é o PMDB. Vou estar junto com o meu partido e lá vou estar defendendo os servidores públicos, vou estar defendendo as zonas de casa, vou estar defendendo as pessoas menos favorecidas da sociedade e vou estar defendendo os meus pontos de vista com muita tranquilidade. E na hora certa vamos estar declinando o nosso voto, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de confusão. E quero desejar êxito à nossa presidente da República e ao nosso presidente do meu partido, Michel Temer, caso venha assumir agora, a partir da segunda quinzena de maio, o governo brasileiro, e eu não tenho dúvida que terá êxito. Então, quero dar um grande abraço a todos, desejar um bom final de semana a todos e dizer que nós aqui do Senado Federal estamos fazendo a nossa parte, que é procurar representar da melhor forma possível o global da nossa população brasileira, e não parte da nossa população. Grande abraço, nobre senador Wellington Fagundes. Quero, mais uma vez, parabenizá-lo, senador Hélio, pela sua coerência, por ser sempre um parlamentar atuante aqui em defesa da nossa querida Brasília. E pela sua fala, Vossa Excelência demonstrou o conhecimento do nosso Mato Grosso, eu acredito que tanto quanto eu, até mais. E eu quero agradecer os elogios, inclusive registrar, senador Hélio, meu pai, quando veio da Bahia, a pé, passou exatamente aqui por Brasília, onde não existia ainda a cidade de Brasília. Então, Brasília também faz parte de toda essa história dos brasileiros, né? Bandeirantes, enfim, todos aqueles que procuraram o interior do Brasil. E aí eu penso que a homenagem a Juscelino Kubitschek, ela é fundamental exatamente porque procurou no centro do Brasil aqui cravar essa cidade que hoje ela é um patrimônio da humanidade. Então, a todos os brasileiros, a nossa homenagem, representando aqui através de Vossa Excelência. Agradeço certeza, muito. Senador Wellington, quero agradecer Vossa Excelência por essas referências. Dizer que eu me sinto muito orgulhoso, porque igual o vosso pai passou por aqui, de pé, nessa época, meu pai, que era um médio, pequeno fazendeiro aqui da região, contribuiu muito para a construção de Brasília naquela oportunidade, quando aqui só tínhamos o Bazar Estrela, o Bar do Valdomiro, ali em Taguatinga, o início do Mercado Norte, né? O povoado de Braslândia e o povoado de Planaltina e Formosa dos Couros. Quem, naquela época, meu pai tinha a profissão de boiadeiro, ele juntava bois e carnes e etc. e tal, junto com outra pessoa importante, que é o Afonso Roriz, tio e avô do
líder político em Brasília, que é Joaquim Roriz, né? E junto com outro fazendeiro também, que é João Mariano, que era lá da cidade de Leopoldo Bulhões. Esses 3 fazendeiros cruzavam o Distrito Federal, então meu pai, João da Silva Lima, e o João Mariano e o Afonso Roriz, fornecendo alimentos e bens para aqueles pioneiros que veio construir a nossa cidade. Eu vim morar aqui a partir dos 14 anos de idade no Distrito Federal e sinto com muito orgulho o prazer de hoje estar aqui nessa casa, representando o nosso TF. Muito obrigado, Vossa Excelência. Você está de parabéns também pelo seu trabalho e pelo seu Mato Grosso. Muito obrigado.